texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, verso de número 20. Aleluia. Deus abençoe também todos os nossos jovens aí, provas, faculdade, a Gi envolvida aí com o Enem, outros nossos jovens encerrando aí períodos de faculdade, de escola, tempo bastante cansativo, desafiador. Sigamos orando por esses nossos irmãos. Mateus capítulo de número 17, verso número 20. Ali está na NVI. Diz assim, talvez a versão dos irmãos um pouquinho diferente, mas o texto, o significado é o mesmo, tá bom? Aquela ali é a versão NVI, nova, versão internacional. Alguns dos irmãos têm a ARA, que é a Almeida, revista e atualizada. Outros irmãos têm outras versões, mas são sinônimos, são versões diferentes. Tem pessoas que gostam mais de uma linguagem, tem outros que gostam de outra linguagem. Mas só para que os irmãos saibam disso, não é que a Bíblia é diferente da outra, apenas palavras escolhidas diferentes, mas o sentido sempre são correspondentes. Diz assim, ele respondeu, Jesus, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Palavras de Jesus. Obrigado, Jesus, mais uma vez por estarmos aqui diante da sua santa e bendita palavra. Obrigado. Queremos ouvir a sua voz, porque assim como uma criança que chora quando ouve a voz do pai, da mãe, se aquieta, se acalma, nós também, em alguns momentos da nossa vida, precisamos ouvir a sua voz, para que o nosso coração se encha de esperança, de alegria, se acalme diante das adversidades que a vida nos impõe. Hoje, eu tenho certeza que alguns dos meus irmãos que chegaram aqui, ó Deus, vieram bem vestidos, nos cumprimentam com um sorriso, por elegância, por respeito, por carinho, mas às vezes, alguns deles estão com uma tristeza no coração, que só o Senhor conhece. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa falar a esses corações, animá-los, que a tua bendita palavra possa nos encher de esperança, para que nós, ó Deus, nos lembremos que o Senhor está conosco, de que o Senhor não nos abandona e de que nós temos vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em nome de Jesus, fortaleça-nos por meio da sua palavra. Amém e amém. Irmãos, nós estamos caminhando para o final de mais um ano difícil, um ano diferente, pós-pandemia, um ano socialmente falando aqui no Brasil bastante conturbado, tantas notícias o tempo todo, a gente fica com o coração angustiado, independente de qual fosse aqueles que assumiriam o poder do país, mas que fosse algo natural, mas toda essa tensão provoca no nosso coração temores, angústias. E quando nós estamos no final do ano, embora o final do ano, ele, assim que virar o ano, o outro dia continue nas mesmas lutas, as mesmas dificuldades, mas o ano ele é simbólico, ele é significativo, e é um ciclo
Tanto é que Jesus, ou melhor, nós vemos na Bíblia que Deus, quando criou, né, o mundo, Ele fez em 7 dias. Há um ciclo as coisas. E o ano é um ciclo. Nós temos os calendários solares, temos os calendários lunares, né? O nosso aqui é um calendário lunar, que nós seguimos aqui no Brasil. É interessante que o nosso calendário, só por questão de curiosidade, né? O mês de novembro, que é de 9, não é o 9º mês. Né? Que interessante. Né? Dezembro deveria ser o 10º mês, né? Dezembro é de 10, não é o 12º mês. Mas que complicação é essa? Porque foi uma adaptação do calendário solar para o calendário lunar na época do Império Romano. Mas depois vocês estudam isso. O fato é que os ciclos, quando eles estão para se terminar, é natural que nós estejamos um pouco cansados. Muitas vezes as coisas não saem exatamente como nós planejamos. Há frustrações, há dificuldades, não é? E o nosso coração se cansa diante dessas circunstâncias. Veja, quando uma pessoa participa de uma maratona, uma corrida, e quando já está chegando lá nos quilômetros finais, né, já estão bem cansados, pensando em desistir, e sempre lá no final que fica a torcida, né? Vai! Dá aqueles gritos, vai mais um pouco, para que a pessoa consiga trazer dentro de si uma força para conseguir chegar e continuar naquele ritmo nos metros aí, nos quilômetros finais. E hoje eu queria, espiritualmente falando, queria ser uma bênção, uma voz de oração para a sua vida, dizendo: irmão, força, mais um pouquinho. Deus tem graça, nós vamos vencer esse ano em nome de Jesus. O ano tem sido desafiador, tem sido difícil, emocionalmente desgastante, muito pesado, difícil, mas fica firme aí, mais um pouquinho. O Senhor há de fazer cumprir em nós as suas promessas, os seus propósitos e os seus milagres. E nós precisamos se autodeterminar em algumas situações. Hoje nós aprendemos aqui uma mensagem, uma explanação muito bonita que a irmã Odete fez da parábola dos talentos. E o Senhor deu talentos a todos. E é interessante que uma das coisas que é pedida pelo Senhor que deu os talentos é que cada um pudesse produzir mais com aqueles talentos que deu. Ou seja, Deus dá responsabilidades a cada um de nós. Eu queria dizer para você, meu irmão, que uma das responsabilidades que nós temos como pai de família, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como crentes em Jesus Cristo, é mantermos ativa a nossa fé. A fé é o alimento que nos faz alcançar os propósitos, as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Imagina uma casa em que uma pessoa chega e fala assim: puxa, estou frustrado, estou cansado, não sei se vai dar certo. Aí o outro fala: é mesmo, nossa, a situação que está de indo de mal a pior. Aí vai conversar com o outro e fala assim: não queria falar não, mas a coisa está feia, irmão. Essa família está fadada ao fracasso. Está fadada a não se levantar diante das circunstâncias. É por isso que nós precisamos manter aceso dentro do nosso coração o feixe de luz da fé, que faz brilhar sobre a nossa vida, a nossa história, a escuridão do mundo, a luz de um Deus que nos dá fé para irmos adiante de coisas que nem sabemos como serão, mas temos a convicção de que o Senhor estará conosco e nos dará vitória. E nos dará vitória. Então hoje eu vim aqui para dizer para você, em nome de Jesus: pastor, mas qual que é a sua fundamentação? A palavra. Por meio da palavra de Deus, é a certeza que eu tenho de dizer para você que Deus está com você, e você vai terminar esse ano em vitória, em nome de Jesus. Em
nome de Jesus. Aleluia. Levante o seu rosto. Alegra o seu coração. É bem verdade que os desafios são muitos, mas o nosso Deus é poderoso o suficiente para fazer coisas extraordinárias. Talvez alguns de nós possamos dizer assim: não, pastor, mas o Senhor está querendo muito de mim. O Senhor está querendo que eu seja um grande crente, um grande, sim, um monge, eremita. Nossa, tantas dificuldades. Por mais que eu já tenha orado, por mais que eu tenha feito, nossa, o Senhor já está querendo demais. Mas Jesus nos ensina nesse texto, uma das coisas belas desse texto é que Jesus diz que a fé, ela é simples, ela é sencilla, ela é leve. A fé é confiar em Deus. Embora seja uma ação, a fé é ativa. Mas a fé, ela não é assim, irmão José, algo inatingível. Por que eu digo isso? Jesus diz assim para eles, diante de uma situação. Essa indagação de Jesus, ele fez em vários momentos do Evangelho. Esse momento aqui era um momento que eles estavam enfrentando o mundo espiritual, enfrentando um demônio. Depois vocês podem ler o contexto. Jesus também fez essa mesma indagação quando os discípulos estavam dentro do barco, e o barco, né, estava ali para cair, para afundar. Jesus também falou: olha, vocês têm pouca fé. Em vários momentos Jesus desafia e diz assim: olha, vocês têm pouca fé, vocês precisam ativar a fé de vocês. E como que a gente pergunta assim para Jesus: tá bom, Jesus, mas qual que é o tamanho da fé que nós temos que ter? Aí Jesus responde: olha, eu asseguro para vocês que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder fazer grandes coisas no meu nome. O grão de mostarda é a menor das sementes. Ou seja, o que Jesus está ensinando com isso aqui, Rogério? Que Ele não espera assim uma qualidade de fé muito grande da gente. Deus espera simplesmente um sinal nosso, uma atitude de fé. Veja, quando Deus ia abrir o Mar Vermelho, um dos milagres mais conhecidos da Bíblia, o que Deus fala para Moisés? Moisés, pega a sua vara, toca na água e o mar vai se abrir. Precisava tocar? Não, Deus podia abrir de uma vez, mas Deus sempre pede de nós sinais para mostrar a Ele que nós acreditamos nele, que nós cremos nele, que nós descansamos nas promessas dele. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que ele fez? Atira a pedra. Isso é possível vocês fazerem. Jesus não podia fazer assim com a mão, a pedra sair? Podia, ele pode todas as coisas, mas falou: tira a pedra. Aí eles empurraram a pedra e Jesus então ressuscitou Lázaro. Nós vemos isso em várias partes da Bíblia. Deus pedindo que nós tenhamos uma pequena reação. A Kátia sempre gosta de falar que a nossa vida, tudo que fazemos é um empreendimento em que temos Deus como sócio majoritário. Ele espera que nós façamos a nossa pequena parte e depois Ele faz a parte mais difícil, a parte em que nós não podemos fazer. Ele entra com poder, com graça e realiza por nós aquilo que nós não podemos. Isso é fé. Deus espera que nós tenhamos uma postura de fé, uma postura de alguém que crê que no final de todas as coisas Deus há de dar vitória a nós e a nossa família. E esse texto aqui nos ensina, amém, irmãos? Vocês estão firmes, hein? É que tem uns irmãos que estão orando, estavam achando que vocês estavam dormindo. Olha aqui para mim. Muita oração. Irmãos, esse texto aqui continua nos dizendo ali, ó, Jesus, né, então dizendo, ó, se vocês tiverem uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder fazer o quê? Dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Não é à toa, olha aqui para mim, não é à toa que esse texto nos ensina que a fé, ela se consubstancia, ela se torna presente na nossa vida através da
nossa fala, através da nossa voz, através daquilo que nós falamos. É por isso que a Bíblia nos diz lá em Provérbios que o poder da vida e o poder da morte está na língua, na boca, na voz, na palavra. E o Senhor nos ensina nesse texto que a fé é que deve motivar as palavras que nós falamos. Não são as circunstâncias, tampouco o nosso sentimento. Tem pessoas que falam o que sente. Essas pessoas estão precisando aprender com a palavra de Deus. Quem são essas pessoas? Eu, você, nós. Cada um de nós precisamos aprender a falarmos aquilo que nós cremos e não simplesmente aquilo que nós sentimos, aquilo que vemos, aquilo que está diante de nós. Porque a Bíblia nos diz que a fé, lá em Hebreus, é o firme fundamento, é a convicção das coisas, das coisas que eu creio, mas que eu não posso ver, ou das coisas que eu não vejo, mas que eu tenho certeza. O que é que você, dentro da sua casa, com os seus filhos, com o seu esposo, com os seus negócios, com a sua saúde, o que é que você pode enxergar pela fé? É sobre essas coisas que você tem que falar. Você precisa dizer as coisas, usar a sua voz a favor do reino de Deus, a favor daquilo que Deus quer fazer na sua vida, e não contra. Porque às vezes a gente é como alguém que diz assim: puxa, eu tenho fé em Deus, mas faz o contrário daquilo que fala que tem fé para fazer. Não é? O que é ter fé? É agir, não é só dizer que tem. Ter fé não é colocar lá no Instagram ou no Facebook: eu tenho fé. Aí você dá enter, larga para lá e sai fazendo tudo de acordo com uma pessoa que não tem fé. Então, ter fé é viver pela fé. Eu vivo pelas convicções que eu tenho e não por aquilo que está acontecendo agora. Eu sei em quem tenho crido e eu confio que no final de todas as coisas Ele vai se levantar sobre a terra. Pastor, na minha casa os meus filhos têm dificuldades, têm problemas. Confie em Deus. Olhe para os seus filhos, diga palavras em relação aos seus filhos. Diga: eu creio que Deus dará vitória. Eu creio, eu posso ver pela fé. Amanhã, daqui 2, 3, 4, 5 anos, os meus filhos em lugares de proeminência, os meus filhos formados, os meus filhos fazendo família, tendo filhos, servindo ao Senhor. Eu posso ver isso pela fé. Amém, irmãos? O que move os irmãos, por exemplo, do ministério de crianças, de adolescentes, a irmã Cristina, a irmã Daiane, a gente não tem segurança nenhuma do que será essas crianças no amanhã, mas nós temos fé. É por isso que nos move a nos movermos nesse ministério, a investirmos nele, a amarmos eles, a ensinarmos a palavra de Deus, porque é pela fé. Não temos segurança humana nenhuma, mas nós temos segurança em Deus, de que Deus há de fazer dessas nossas crianças grandes homens, grandes mulheres, que mudarão a história da vida deles, aonde quer que eles estejam. É assim que nós devemos crer. Você vai para o seu trabalho trabalhar: pastor, mas lá está difícil. Deixa eu te dizer uma coisa: está difícil no mundo inteiro. Você fala como se, tipo assim: nossa, todo mundo está bombando, só eu. Que diz, irmão, está difícil para todo mundo. Mas trabalhe com a perspectiva de que Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está fazendo, eu vou dar o meu melhor. Hoje aprendemos na parábola dos talentos que Deus deu bastante talentos para um, menos talento para o outro, e um talento só para o outro. Talento aqui como algo simbólico. O texto ali era valores, era dinheiro, mas vamos dizer que Deus deu mais para um, médio para o outro e pouco para o outro.
olha que coisa interessante. Aquele que ganhou bastante, duplicou o que ele tinha. Fez aquilo, trabalhou com aquilo e fez dar certo. O que ganhou médio, também trabalhou com o médio que ele tinha e fez acontecer. Agora aquele que ganhou pouquinho, sabe o que ele fez? Enterrou. Meu irmão, pensa na lógica. É esse que ganhou pouco que tinha que trabalhar mais que os outros. Pois ele ganhou pouco. E às vezes isso acontece com a nossa vida, com a vida da nossa cultura, da nossa comunidade. Veja no Brasil como é, né? Às vezes as pessoas não querem trabalhar justamente para poder receber algo do governo. Ah, não vou começar, vai que eu começo a trabalhar e perco. Não, aquilo ali é para te ajudar, para você ir para frente, para você ganhar 3, 4, 5 vezes mais. Mas não é verdade? Se Deus me vai que o assistente social lá do banco vê eu trabalhando, já vai querer cortar minha boquinha, então eu não vou fazer nada. Deus que me livre. Agora tinha um amigo meu, né, uma vez, ele falou, hoje eu levantei com uma vontade de trabalhar. Eu falei, é mesmo, rapaz, que beleza. Ele falou assim, não, mas eu fiquei quietinho na cama até passar. A hora que passou a vontade, aí Deus que me livre. Demoniado. Então, veja, aquele que ganhou menos, na lógica, o que é? Ele que devia trabalhar mais. Não, ele enterrou o talento que tinha. Olha o julgamento de Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor voltou para prestar conta, aquele que não tinha feito nada com o que recebeu, você acha que o Senhor passou a mão na cabeça dele? Ah, tadinho também. Coitado, né? Então, não, houve um juízo sobre ele. Você não fez o pouco que você teve. Aí ele poderia falar para o Senhor, mas também o Senhor deu bastante para ele, deu pouquinho para mim. O Senhor iria falar assim, pois eu fiz certo. Porque se eu tivesse dado mais, nem com um pouquinho, você foi capaz de fazer alguma coisa. Quanto mais com muito. E tem muitas pessoas assim na vida. Se eu fosse... Tem gente, irmão, que é mais sabido que o Guedes. Paulo Guedes, nossa, por aí nas esquinas, gente, o povo sabido. Mas a vida dele, uma ruína. Sabe resolver o problema na América do Sul, sabe resolver tudo, mas não consegue resolver a dele. As finanças dele não consegue resolver. Mas tem solução para o clima, para a França, para a China, solução para os grandes conglomerados de indústrias do mundo. Nossa, leia Veja, sabido, cientista político de Veja, mas não consegue resolver a sua própria vida. Não consegue. Então o Senhor nos chama, irmãos, a usarmos a nossa fé de maneira prática, a falarmos coisas que faz sentido diante do que cremos em Jesus Cristo para as nossas próprias vidas. Deus vai fazer. Eu sei que nesses momentos de turbulência econômica e social, muitas vezes nós somos tentados a dizer, nossa, com esse governo aqui. Não, irmão, levanta a cabeça. Não, Deus vai dar graça. Apesar das dificuldades, Deus vai me abençoar. O ano que vem eu vou vender mais cachorro quente. Em nome de Jesus. Olha lá, o Márcio já recebeu. No próximo ano, a minha empresa vai faturar o dobro do que eu faturei esse ano. Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Eu estou me esforçando lá no serviço. Enquanto todo mundo está, Lula, não sei o que, Bolsonaro, eu estou trabalhando mais. Os meus chefes estão vendo. O ano que vem eles vão me colocar num posto melhor. Porque eu não sou movido pelas circunstâncias, eu sou movido pela fé. Eu digo, eu faço, eu reajo às circunstâncias na fé que eu tenho em um Deus que me colocará diante das circunstâncias. Um Deus que através daquilo que eu digo, o texto fala lá, poderão dizer, se você tiver uma fé pequena, Deus não requer que você seja, não, pastor, eu vou ler uns livros sobre fé, a teoria da fé, a filosofia sobre a fé, e depois, quando eu estiver bem sabido da fé, você, não é isso. O
que Jesus está dizendo ali não é isso. Jesus está dizendo que se tiver uma fé pequenininha no caminho do gordo de mostarda, é crer. Às vezes a gente que é evangélico, irmão, a gente é meio besta, viu? A gente acha que a gente sabe tudo. E não põe para funcionar a fé. Às vezes alguém lá fora, que nem vem na igreja, né, tem uma fé, reage a Deus de uma forma mais proeminente que nós. E a gente encontra pessoas assim na Bíblia. Jesus uma vez estava no meio dos judeus, os mestres da lei, sentado na mesa. Aí chegou uma mulher cirofenícia, era uma mulher pagã. Chegou perto dele e falou assim: Jesus, cura meu filho está doente lá na minha casa, distante daqui, mas se o senhor falar. Jesus falou para a mulher assim: sai daqui, vai para lá. Como que eu vou dar uma bênção para você? Eu vou tirar a bênção da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos? Não, vai para lá, não tem nada para você aqui não. Você não é da nação de Israel. Você é uma mulher pagã, vai para lá. Aí aquela mulher, irmão José, rapaz, pensa numa mulher jeitosa, sabe? Mulher de fé. Ela não se ofendeu não, irmão Dora. Então tá bom, quer saber, eu vou embora. Tem gente que é assim. E aí a filha ia morrer. A mulher parou, aguentou a pressão, olhou para Jesus e falou assim: Jesus, mas até para os cachorrinhos sobram umas migalhinhas. Se o senhor deixar uma migalhinha dessa aí cair, a minha filha será curada. Ô irmão, ó, me arrepiei. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária, que ensinamento. Não era crente não. Essa mulher não tinha sido instruída na lei, não, nas sinagogas, não, era uma cirofenícia, era uma mulher pagã. Mas a fé dela, irmão, tocou Jesus. Olha o que Jesus falou: nem no meio do povo, nem na igreja, nem em Israel eu vi tanta fé. Você vê, Rogério, que a fé não significa religiosidade. Aquela mulher não era religiosa, segundo, mas ela tinha fé, ela creu em Jesus. Se o senhor quiser dar, sim. E Jesus falou assim: nunca em Israel eu vi tanta fé. Vá, que a sua filha está curada. Então é essa fé que eu quero que nós tenhamos. Amanhã acorde um dia diferente. Levante, lave o rosto, fala assim: Deus tem uma vitória para minha família, amém? Deus tem uma vitória para minha empresa. Deus tem uma graça para meus filhos. Deus tem um futuro brilhante para a vida dos meus filhos, dos meus netos, em nome de Jesus. O mundo está difícil, as coisas estão complexas, mas pelo olho da fé eu declaro que as coisas irão bem. Porque Deus vai fazer. O texto diz que aquele que tiver uma pequena fé vai dizer, vai falar, vai daqui para lá, e ele irá. Olha, Deus vai confirmar as palavras da nossa boca quando as nossas palavras estiverem alinhadas com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nada de murmuração, irmãos. Eu sei que a tentação é mesmo desgraçar tudo. Você vai ver, eu vou quebrar, vou revoltar. Isso aí não adianta não. Em nome de Jesus, a nação brasileira é uma nação amada por Jesus. Em nome de Jesus, a minha família é uma bênção. Deus me deu esses negócios para cuidar. Eu vou cuidar. Em nome de Jesus. Senhor, me dá uma vitória sobre essas coisas. Faça, reaja. Reaja! Em nome de Jesus. Uma reação de fé. Eu comecei dizendo que nós já estamos no final do ano e com uma maratona estamos lá no finalzinho. Muitos já estão com cãibra na fé, na estrutura espiritual. Vou parar. E hoje eu vim aqui em nome de Jesus. Não para não. Segue. Reaja.
Aqueles maratonistas, às vezes eles passam nos lugares assim, eles dão um monte de copinho de água para eles, você já viu? Eles tomam uma água assim, tem uns lugares que tem uns chuveirão, eles passam embaixo, dá aquela animada. Hoje o Senhor te trouxe aqui para animar você, para fazer chover sobre você. Cantamos aqui essa água espiritual, te animar para mais um pouco. Nós temos algo a conquistar. Deus nos deu algo e nós não vamos perder a bênção. O Senhor nos levará mais adiante, em nome de Jesus Cristo. Mas reaja com fé, diga palavras abençoadoras, corte a murmuração, corte e comece a falar. Quando você começa a falar palavras de bênção, a sua mente começa a mudar, você começa a crer, você começa a reagir, pensando, agindo em fé. E aí Deus, a Bíblia diz, que aquele que com pequena fé dizer ao monte, vai daqui para lá, o que acontece? Ele irá. E nada será impossível para você. Eu vou dizer de novo, nada será impossível para aqueles que têm uma fé em Jesus Cristo. Se coloque em pé que eu quero orar por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.